Saudações. Anteontem eu fiz uma maratona de esquadrinhamento de números primos e tudo estava correndo muito bem até que eu digitei o parâmetro de 1 bilhão no meu computador e a máquina ficou processando várias horas e não concluiu o processamento. Eu pensei o seguinte: bom, se até 800 milhões levou 19 minutos, até 1 bilhão não pode levar várias horas, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu parei aquele esquadrinhamento, reiniciei, mesma situação, demorou um bom tempo, parei novamente. Quando chegou a noite, eu deixei a máquina ligada e ficou processando a noite inteira, até 1 bilhão no meu computador. Quando amanheceu o dia, eu liguei o monitor para verificar, estava curioso, ansioso para saber o resultado. E a máquina ainda estava processando, não tinha conseguido concluir processando a noite inteira. Então sabia, tinha certeza absoluta que algo estava errado. Porque se até 800 milhões leva 19 minutos, até 1 bilhão não pode levar a noite inteira de processamento. Tinha algo errado. Então o que eu fiz? Eu voltei para o código. Imaginei que tivesse algo no código que pudesse ser melhorado para poder realizar a missão. Eu fiquei é, trabalhando com as variáveis, né, mudando a tipagem das variáveis e não resolvia, não dava conta de concluir o processamento. Tentei várias coisas, tentei processamento com a busca qualitativa ativada, com a busca qualitativa desativada, nada funcionava. Até 1 bilhão não estava fluindo. Então, depois de esquentar bastante a cabeça, eu desapeguei do problema e me afastei, porque quando você está com a cabeça quente não resolve de forma difícil resolver. Me afastei e fiquei assistindo TV para deixar meu subconsciente trabalhar a questão. Num dado momento eu tive uma ideia. Peguei o pendrive, copiei o software para o pendrive e pedi autorização da professora Eliana, minha mãe, para utilizar o seu computador. E ela me perguntou: por que você não usa o seu? Você não tem o seu computador? Eu falei: mas eu quero fazer uma experiência, eu quero testar o meu software. Não está funcionando aqui no meu, eu quero testar em outra máquina. Ela permitiu. Então eu copiei o software do pendrive para o computador da professora Eliana e comecei a testar. Conforme eu fui digitando os números primos, né, a máquina foi conversando, foi dialogando, foi proferindo as falas em inglês. Aí eu olhei para o gabinete e lembrei que aquele computador tem a mesma configuração do meu computador, a mesma quantidade de memória, o mesmo tamanho de HD, tudo igual. Só que tem um sistema operacional diferente. No meu computador é o Windows 10, no computador da professora Eliana é o Windows 7, com idioma inglês. Por isso estava proferindo as falas no idioma inglês. E aí, quando eu digitei, funcionou normal o sistema. Quando eu digitei 1 bilhão, ele deu uma mensagem de erro, out of memory. Eu falei: opa, está mostrando uma mensagem aqui relacionada à memória e essa máquina tem a mesma configuração que a minha. Por que que aqui está mostrando mensagem de erro e na minha máquina não está mostrando? Muito simples. O sistema operacional da máquina da professora Eliana é o Windows 7. Na minha máquina é o Windows 10. Ou seja, no meu computador, o Windows 10, ele provavelmente vai concluir o processamento, mas vai demorar, ou dar algum erro em algum ponto. No Windows 7, ele logo de cara já fala: ó, não dá conta de executar essa missão aqui, out of memory. Aí eu parei para pensar, analisei o seguinte, está relacionado à memória. Lembrei que o computador do meu filho tem uma configuração melhor do que a do meu computador. Aí eu perguntei: filho, qual a quantidade de memória RAM que tem no seu computador? Aí ele me falou: 16 GB, pai. Na mesma hora eu pensei, perguntei para ele: quer participar de um experimento científico e tecnológico? Ele falou para mim: agora eu estou trabalhando. Eu falei: beleza, depois que você terminar seu trabalho aí, a gente faz um teste. Tudo bem. Então eu esperei ele terminar a atividade dele. Aí pedi primeiro a autorização da minha mãe para usar a máquina dela, a autorização do meu filho para usar o computador dele, eles colaboraram comigo, né? Então copiei o software para o computador do meu filho
e imaginando que fosse levar 1 hora, 2 horas, eu coloquei o software lá para processar. Me surpreendeu, levou 4 minutos e 23 segundos, super rápido. 16 GB de RAM, máquina com configuração excelente, foi rapidinho, processou, ou seja, o software estava funcionando normal, o algoritmo está perfeito. O processamento não foi concluído na minha máquina por uma limitação de hardware. Então, a minha missão agora é trabalhar no meu próprio método de tal forma que esse processamento possa ser feito na minha máquina com essa configuração que tem aqui. Esse é o desafio agora. E fazer isso, né, com rapidez, né, com eficiência. Então, vamos dar uma conferida aqui na matemática do esquadrinhamento. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Bom, o processamento foi de 1 bilhão. Para você ter uma ideia de qual é o contingente de números primos até o parâmetro, basta dividir o parâmetro pelo logaritmo neperiano do parâmetro. Então, esse aqui é o número aproximado da quantidade de números primos até o parâmetro informado, 48.254.942. Esse resultado é aproximadamente, né? A quantidade de números primos aproximadamente. Quem edificou essa fórmula? Foi Carl Friedrich Gauss, o príncipe da matemática. O contingente de números primos exatos é o meu software que vai informar. Ali você vai ter o resultado exato. Bom, eu fiz uma analogia aqui, que é o seguinte. Né? Vou colocar aqui 1 bilhão. A luz se propaga no vácuo do espaço a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Esse contingente de números, vamos imaginar que fosse 1 bilhão de quilômetros. Né? Esse parâmetro foi processado em 4 minutos e 23 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 6 vezes 4, 24, mais 23, isso aí vai dar 263 segundos. Então, 1 bilhão dividido por 263, isso aí me dá 3.802.281. Vamos supor que fossem quilômetros, né? 3.802.281 quilômetros por segundo. A luz se propaga no vácuo do espaço a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então vou dividir esse valor por 300 mil. Ou seja, fazendo aí uma analogia, seria, né, uma velocidade, seria 12 vezes, aproximadamente 12 vezes mais rápido que a própria velocidade da luz. Por isso que eu chamei de processamento taquiônico. Bom, deixa eu abrir aqui o software. Quantos algarismos deseja analisar? Informe o parâmetro para o sequenciamento de algarismos primos positivos. Eu já trabalhei com o algoritmo de Euclides, já trabalhei com o crivo de Eratóstenes. Agora eu vou voltar a trabalhar com o meu próprio método, no avanço rápido do professor Pablo. Já tenho bastante coisa desenvolvida e a minha missão agora, meu desafio agora é concluir a codificação desse método, inserir aqui no Leviathan e testar, usando esse computador com 4 GB de RAM. Esse é o desafio agora. Muito obrigado e até a próxima.